Olá, graça e paz, eu sou a Giovana Jaques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Depois de organizar o povo, alinhar as funções e tratar o coração, Deus ele começa a revelar algo muito precioso. Ele deseja se relacionar, falar e conduzir pessoalmente o seu povo. Hoje nós vamos aí meditar nos capítulos 7 ao 9 do livro de Números. E no capítulo 7, nós vemos que os líderes das tribos trazem suas ofertas para a dedicação do altar. O texto ele pode parecer muito repetitivo à primeira vista, mas essa repetição é intencional. Cada líder traz a mesma oferta, mas em dias diferentes, e Deus manda registrar cada uma de forma separada. E isso nos ensina que Deus ele não compara entregas. Ele honra a fidelidade de cada gesto de obediência é visto, é lembrado e é recebido. Ninguém é invisível diante de Deus. E é nesse contexto que acontece algo mais íntimo. A palavra nos diz que Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor e ouvia a voz de Deus que lhe falava de cima do propiciatório, no meio dos querubins. Isso é muito forte. Deus falava, Deus se deixava ouvir, Deus se revelava. E aqui existe um ensinamento claro para nós hoje. Muitas vezes dizemos que não ouvimos o Senhor, mas a verdade é que nem sempre entramos na tenda. Moisés se aproxima, ele buscava, ele separava tempo. E Deus gosta de falar, Deus gosta de se fazer conhecido, gosta de revelar o seu coração. Mas isso acontece no lugar santo. E assim como Moisés precisava se chegar em santidade, nós também precisamos, porque santidade não é exceção para poucos. O caminho é o caminho normal de quem anda com Deus. O Senhor continua falando, mas Ele fala com quem se aproxima com reverência e com coração disponível. No capítulo 8, Deus volta a tratar dos levitas. Eles são purificados, apresentados ao Senhor e separados para o serviço. Tudo é feito com cuidado, com ordem e com zelo. Os levitas pertencem a Deus. Eles são dados ao Senhor no lugar dos primogênitos. E aqui nós aprendemos que servir a Deus não é apenas fazer algo para Ele, mas pertencer a Ele. Existe um custo, existe entrega, mas também existe cuidado. Deus estabelece até o tempo de início e de término de serviço, mostrando que Ele não explora, que Ele guarda. No capítulo 9, Deus fala sobre a celebração da Páscoa e algo chama a atenção. A palavra celebração aparece repetidamente, não é um detalhe, é um ensino. Deus está dizendo que a memória do livramento precisa ser celebrada. A fé também se constrói por meio de tradições santas. Então nós precisamos desenvolver grandes tradições de celebração em nossas famílias, em nossa igreja, lembrando quem Deus é e o que Ele já fez. E aqui nós vemos algo profundamente gracioso. Pessoas que estavam impuras não são afastadas para sempre. Deus abre um caminho para que celebrem depois. Ele deixa claro que as nossas falhas e pecados não devem nos afastar dele. Pelo contrário, ele cria meio para nos aproximarmos. Deus ele sempre abre o caminho para quem deseja chegar. Não importa o que tenha sido feito de errado. Em seguida, a cena se amplia e se torna uma das mais marcantes do livro de Números, a nuvem sobre o tabernáculo. Quando a nuvem permanecia, a nuvem permanecia. Quando a nuvem se levantava, o povo partia. Não havia aviso prévio, não havia controle humano. Aqui nós aprendemos algo muito sério, a soberania de Deus. Ele se levantava quando queria, ele pousava quando queria. A nuvem não obedecia ao povo, o povo é que precisava obedecer à nuvem. Todos os dias havia duas possibilidades diante deles: rebelar-se e ficar onde estavam, ou obedecer e depender de Deus para uma nova fase da caminhada. Plena obediência exigia plena confiança.
Esse mesmo princípio vale para nós hoje. Nós precisamos estar atentos à direção do Senhor diariamente, discernindo o tempo de permanecer firmes e o tempo de entrar em ação quando Deus se move sobre a nossa vida. Obedecer nem sempre é confortável, mas sempre é seguro. Números de 7 ao 9 nos revelam um Deus que fala, que se deixa encontrar, que convida a celebração e que dirige cada passo do seu povo. Um Deus que exige santidade, mas que oferece acesso. Um Deus soberano, mas profundamente relacional. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. A palavra de Deus contada como relacionamento, como direção e vida diária com Ele. Então, queridos, que Deus te abençoe, que hoje você consiga entrar na tenda e aí cultivar um coração santo, celebrar o que Deus já fez, e confiar plenamente quando o Senhor decidir mover a nuvem sobre a tua vida. Amém? Um grande abraço.